aí com várias equipes, né, com vários times diferentes, pessoas que são de fora da rede, nessas equipes, né? Eu acho que isso demonstra o aspecto colaborativo que a nossa rede tem e, e a possibilidade também de criação de projetos, às vezes parecidos ali em diferentes locais, né? Aumentando o impacto, que é algo que todo mundo aqui dentro quer, né? Aumentar o impacto positivo na comunidade, Recording in progress. gerar mais impacto positivo, seguindo as ODS, né? Aquilo que a gente preza, seguindo a ODS 3, no caso do nosso edital. A gente está aqui também com o Matheus, então muito obrigado por ter vindo, Matheus. Matheus, ele é o nosso representante da BD, né? Ah, antes disso, rapidinho, falar rapidinho, que eu acabei esquecendo de falar. E a BD teve presente com a gente também no nosso livecast, né? Então a gente teve um livecast aí junto com eles, o Juliano teve lá presente. E aí então tá o link também, caso vocês queiram assistir. E eu vou enviar essa apresentação para vocês também, caso vocês queiram, né? Então lá vai ter já o link para vocês poderem assistir o livecast. E bom, o Matheus ele é farmacêutico de formação, né, tendo obtido também mestrado em biologia celular e molecular. Além disso, também concluiu um MBA em gestão empresarial. Ele está na BD há 18 anos e atualmente ocupa o cargo de líder da unidade de negócios da BD Bioscience. Matheus, te chamar para falar aqui. Muito obrigado por ter Claro. vindo. Vamos lá. Boa noite. Obrigado, Pedro. E, primeiramente, parabéns aí a todos que estão participando desse projeto. Super bacana, super, creio que vai ser super enriquecedor para todos. Inclusive, né, é uma troca muito importante para a BD também, né? A BD aprende muito com isso e, de uma forma geral, vocês vão conhecer um pouco mais a BD agora. É, e vocês vão ver também que a gente não somente trabalha com produtos que acessam a saúde, mas também a gente se preocupa muito de outras formas com a sociedade e com o mundo, né, da saúde e de quem necessita mais de saúde. Então, eu vou contar um pouquinho a história, não minha, né, obviamente, eu vim falar um pouquinho da BD, mas só recapitulando alguns pontos que o Pedro trouxe. Então, eu estou há 18 anos na BD, e tenho bastante orgulho de trabalhar nessa empresa, né, 18 anos, quando a gente olha hoje, é um longo trajeto, né, não é pouco tempo, não. E tive a oportunidade de participar e passar por vários desafios, né, dentro da BD, de posições aqui dentro, diferenciadas, e hoje eu estou liderando uma unidade de negócio que impacta diretamente, eu não vou falar só sobre ela, mas como que tem muitos estudantes, né, a área nossa de biociências, ela tem uma parte de pesquisa e desenvolvimento muito forte, então atua muito em universidades por todo o país, tá? Essa que eu represento, provavelmente, tá? Falando um pouquinho da BD, eu vou compartilhar minha tela, só mostrar alguns slides para vocês. Se estiver vendo aí, eu te agradeço. Só, Pedro, para confirmar, por favor. Vou botar no modo apresentação. Estão vendo? Ah, sim, sim. Perfeito. Então, falando um pouquinho da BD, pessoal, a BD ela é uma empresa, trazendo alguns números aqui, não sei o quanto de vocês conhecem a BD, né? Talvez algumas pessoas que têm algum contato com a saúde conheceram a BD em algum outro momento. É, tem seringa, tinha muita seringa de diabetes, que tinha da BD, tinha uma marca. Quem é mais antigo, em algum momento pode ter contato com o estetoscópio, que era da BD, que hoje a BD não tem mais estetoscópio, né? Mas são alguns produtos que têm mais contato, muitas vezes, com a população, né? Em geral. Mas a BD é uma empresa que fatura em torno de 37 bilhões de dispositivos médicos por ano. Então é muito, né? Quando você pensa em volumetria, é algo bastante importante. Só para vocês entenderem, eu estou olhando para o lado porque eu estou com o monitor aqui, tá? Então por isso que eu estou acabando virando minha cabeça às vezes. E está presente, né? É uma empresa global, né? Mais de 190 posições no mundo aí para desenvolver todo o mercado de tecnologia médica e de desenvolvimento de produtos básicos e de diagnóstico, tá? Ela tem um investimento em pesquisa e desenvolvimento bastante expressivo, tá? Em torno de 1 bilhão por ano, para que suporte, né, as novas tecnologias no mundo da saúde, para atender os pacientes e tudo mais. Então, a BD ela tem como um lema impulsionar, uma principal objetivo, impulsionar o mundo da saúde, tá? E são, em todo o mundo, são 77 mil colaboradores, tá? Eu vou trazer um pouco mais de dado do Brasil para ficar um pouco mais tangível, mas só para vocês terem uma ideia do tamanho da BD globalmente. A BD é uma empresa americana, tá? Para quem talvez não tenha contato anteriormente. No Brasil, pessoal, a BD ela tá situada, ela tem um escritório próprio, que é esse bem da esquerda aqui de cima,
é o escritório em São Paulo, tá? E a gente tem duas fábricas no país, tá? Uma fábrica em Juiz de Fora, que é onde surgiu a BD, então a BD surgiu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e uma segunda fábrica que é em Curitiba, no Paraná, tá? Ambas têm produção de uma enormidade de produtos, eu vou mostrar um pouco mais o que é produzido no Brasil, para vocês terem uma ideia. E a gente tem dois centros de distribuição, tá? Um em Osasco, São Paulo, e outro em Itajaí. Tá? No Brasil, a gente está quase cerca de 70 anos no Brasil, então é uma história bastante, relativamente longa, né? A BD ela tem mais de 100 anos, né? Tem mais de 120 anos no mundo, e aqui no Brasil tem 1.800 colaboradores atualmente, tá? Distribuído dentro de escritórios, plantas e tudo mais, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a BD faz, o que a BD tem de produtos, porque a BD, por ela ter uma estrutura muito grande, ela tem uma diversidade de produtos e soluções para o mercado de saúde muito vasta. Então, ela olha a jornada do paciente, então, por todas as etapas que o paciente passa durante uma internação ou antes mesmo, durante um diagnóstico de algum tipo de enfermidade, tá? Então, eu vou trazer um pouco disso para vocês, que eu acho que tem tudo a ver com o que vocês vão trabalhar durante esses projetos, né? E eu acho que vocês vão ter uma noção um pouquinho maior do que todas as soluções que a gente consegue entregar para a saúde humana hoje, no mundo e no Brasil especialmente. A BD ela tem três grandes divisões dentro dela, tá? Uma que a gente chama de Life Science, que é onde está inserida a unidade que eu sou líder hoje, que é Biociências, né? Que é a primeira. E a gente tem uma outra unidade de negócio que trabalha com a parte de hemocultura, toda a parte de fazer a cultura de bactérias para determinar se a pessoa está com uma infecção ou não. Tem o diagnóstico de câncer cervical, né, que tem muito a ver com a saúde da mulher, e tem a parte de leucemia e linfoma também, todo o diagnóstico. Então, é uma parte muito voltada para laboratórios, tá? Mas também é onde passa uma boa parte da descoberta, né, que é toda a parte incubada que fica dentro de universidades, e vou mostrar um pouquinho para vocês também. No centro aqui, na parte em azul, um pouco mais claro, a gente tem a parte médica da BD, que é onde tudo surgiu. São as seringas e agulhas da BD, tá? Então, aqui a gente tem três grandes divisões aqui dentro, uma delas, propriamente, de seringa, agulha de acesso venoso, né, para fazer punção de tratamento de medicamentos. A gente tem uma parte de robô aqui, não sei se todo mundo sabe, mas a BD, algum tempo atrás, comprou uma empresa que faz toda a gestão de medicamentos de farmácias. Então, se vocês encontrarem alguma farmácia em São Paulo, sul do país tem algumas também, que tem robô que busca o produto na prateleira, entrega na dispensação, né, para quem está comprando nas farmácias, uma boa probabilidade de ter algum robô da BD por aí, que vocês talvez tenham algum contato em algum momento na vida de vocês. E, por último, a linha de Pharmaceutical System, que são seringas preenchidas da BD para aplicação de hormônios e outras coisas que estão vinculadas a já aquelas seringas prontas que vêm para venda em farmácias e hospitais, tá? E essa área toda em laranja foi a última aquisição da BD, há mais ou menos uns 5 anos atrás. A BD adquiriu uma empresa chamada Bard, que se tornou a nossa divisão de intervenção, tá? Nessa parte intervencional, que a gente chama, é onde a gente tem a BD dentro dos centros cirúrgicos, a BD dentro de uma área onde tem tela de cirurgia, a gente tem reconstituição mamária para a parte, né, quando necessário, atualmente esteticamente ou para cirurgias. A gente tem toda a parte de cuidado com a saúde do paciente, inclusive de aquecimento de pacientes, quando tem máquinas para fazer aquecimento, pacientes que estão em UTI e tudo mais, uma gravidade um pouco mais alta. Então, a gente sai desde uma parte, como diz a linha de baixo aqui, de uma descoberta, uma parte mais básica de desenvolvimento, até um cuidado com o paciente de terapia intensiva e tudo mais, que é uma parte mais no lado direito da tela de vocês, tá? Quando a gente olha para essas três divisões, então aqui traz um pouco de produto, essas três segmentos, desculpa, a gente traz um pouco de produtos. Então, como eu comentei com vocês, aqui na parte bem esquerda, nós temos a parte de pesquisa, então toda a parte que envolve pesquisa básica em imunologia, biologia celular e tudo mais. Uma parte de diagnóstico, uma parte de diagnóstico de HPV, a parte de cultura de bactérias para detectar que tipo de infecção que um paciente tem ou não. Passando aqui na parte de gestão de medicamentos, como eu comentei com vocês, desde de farmácias, que é esse robô aqui mais do lado direito dessa coluna central, até a dispensação de medicamentos em hospitais.
tem uns robozinhos que ficam nos andares dispensando medicamento. Então, a gente tem uma solução bastante completa quanto a isso. Fora isso, a gente tem seringas e agulhas, como a gente comentei, para a parte de infusão de drogas, enfim, para pacientes oncológicos ou em outras situações que necessitam disso, tá? E por último, essa parte nova, como comentei com vocês, onde a gente tem também toda a parte de cuidados ao paciente de uma forma mais crítica em alguns momentos, como é o aquecimento, muitas vezes, que são esse aquecimento do corpo da pessoa, quando tem resfriamento e tudo mais, para manter a temperatura corporal, assim como outros tipos de catéter, que também são para infusão de drogas mais específicas ou com tempo mais duradouro no organismo da pessoa, para não precisar trocar uma necessidade tão ampla. Então, aqui tem telas cirúrgicas também, né? Então, em alguns momentos, para hérnia, para algum outro tipo de enfermidade que é necessário a aplicação de uma tela, a BD também tem, tá? Essas são as fábricas, como eu tinha comentado com vocês, a BD tem 2 fábricas no país, uma delas em Juiz de Fora e outra em Curitiba, e esses são os produtos que a gente produz no Brasil, né? Então, desde de seringas e agulhas, até tubos de coleta. Então, quem não foi, né, num laboratório fazer coleta de sangue e tudo mais, então a BD tem uma linha muito forte na linha de tubos de coleta. Então, esses tubos, alguns dos tubos hoje mais comuns no mercado, são produzidos no Brasil, na fábrica de Juiz de Fora, tá? Então, a BD tem hoje uma importância muito grande hoje na geração até de empregos nesses lugares, em detrimento dessas fábricas que são bastante desenvolvidas e bastante tecnológicas hoje no Brasil. A BD ela tem uma preocupação, como eu tinha falado com vocês desde o início, não somente com a entrega de uma solução de produtos e de principalmente, né, quando a gente olha não somente de produto, mas de uma solução que traga um benefício muito grande para a saúde do paciente. Fora isso, a BD ela se preocupa muito com algo que está muito em voga hoje em maioria das empresas multinacionais, inclusive muitas nacionais também levando isso muito em consideração, que é a parte do ESG, né? Eu não sei se todos ouviram falar, mas é uma preocupação que as empresas estão tendo com o meio ambiente, com a parte social e com a parte de governança, né? Então, quando a gente linka isso, a BD tem algumas ações no país que já estão trazendo alguns benefícios de curto prazo já para suportar esse grande pilar aí que grandes empresas miram hoje do ponto de vista de sustentabilidade, tá? Então, o que a BD tem hoje? Hoje a BD já tem alguns programas de reciclagem, tá? Então, já recicla uma boa parte do que ela produz no Brasil. Ela tem um sistema bem interessante para resíduos não contaminados, né? Então, às vezes sobra produto ou vence um produto, um plástico, alguma coisa assim que daria para reciclar. Então, a BD ela tem uma colaboração com um instituto onde ela faz baldinhos de praia e esses baldinhos são doados, né? Então, é bem legal. Então, se eu não me engano, é Rei da Praia, ou Rei do Balde, algo assim. Eu vou saber bem certinho qual é, depois eu passo para o pessoal aqui, para o Pedro, a marca que trabalha com isso aí, que vocês veem que aí tem plástico da BD reciclado, não contaminado. Então, a gente tem uma parceria muito forte para que isso realmente tenha um fim mais adequado, né? E fora isso, a BD tem há algum tempo já caminhões 100% elétricos, então especialmente para entregas em São Paulo, né, onde fica muito próximo do nosso centro de distribuição de Osasco. A gente entrega, são caminhões pequenos, né, não são caminhões grandes, mas que conseguem fazer uma entrega bastante, de uma forma muito eficiente e de uma forma a trazer já um valor agregado ao meio ambiente do ponto de vista de poluição. Tá? Então, esses são alguns pontos que a gente traz, não, digamos, não direcionados a produtos, mas sim com sustentabilidade, com preocupação com o meio ambiente. Além dos produtos, então, quando a gente vai para o ESG, a gente tem toda a parte de meio ambiente, como a gente comentou, né? Mas também tem a parte social. Então, fora essa parceria que a gente tem com a Inactus aqui, a gente também tem outras parcerias, tá? Desde o Hospital do Amor, né, que é em Barretos, tem parcerias que é o Hospital do Câncer, a gente tem parceria com o Pequeno Príncipe, que é em Curitiba, também é um hospital. Então, se você olhar aqui, tem bastante um vínculo muito grande com a parte de oncologia, porque a BD tem muitas soluções, tanto de diagnóstico quanto de tratamento para oncologia, né? Não é medicamento, mas são vias de comunicar com o organismo ou de impulsionar o medicamento para dentro do organismo, né? Que a BD tenha soluções que levem de uma forma, muitas vezes, com menos agressividade ou menos dano ao organismo em geral, tá? Alguma parceria também com o Einstein, de voluntariado, e a BD tem um programa interno dela de voluntariado, onde esse aqui é só uma foto que teve no final do ano agora, onde a gente faz doações de
a gente chama de adoção, né, de crianças no final do ano, no Natal, né? Tem outras ações, mas esse é um exemplo só. Inclusive, esse Papai Noel, ele é pai de uma colega nossa de trabalho, e ele é Papai Noel como profissão, entre aspas, no final do ano. Então, ele faz na casa dele e ele se voluntaria também pela BD para ajudar a gente a entregar esses kits, né, que a gente chama assim de presentes no final do ano para levar um pouco de alegria a algumas comunidades mais carentes, né, do país, tá? E a BD ela tem um pilar bastante importante, pessoal, de inclusão e diversidade, tá? Que também é algo que a gente leva muito a sério, que a gente considera de uma forma muito efetiva. A gente tem um pilar bastante rico dentro da BD que trabalha isso constantemente. Então, não é um projeto que ele termina no final do ano. Então, todo ano ele é reciclado, ele é revisto. E além dos pilares que vocês estão enxergando aqui, que talvez seja algo bastante um pouco natural da gente ver como inclusão e diversidade, mas a BD ela preza bastante pela diversidade de opinião, a diversidade de pensamento e não somente algum um ou outro tipo de classificação, tá? Então isso é bastante importante. Então, além dos pilares, a BD preza bastante pela diversidade e de uma forma geral, tá? Então, eu acho que esses são os principais pontos da BD que eu queria trazer para vocês, tá? E por último, que tudo que a gente gera, tanto em soluções integradas para pacientes, quanto do ponto de vista de sustentabilidade, de cuidado com a saúde, ou até mesmo de programas sociais, eles refletem em reconhecimentos no mercado, né? Então, acaba que a BD, ela sempre está, ou pelo menos nos últimos anos, toda vez que a gente participou do Great Place to Work, a BD está presente, e tem uma classificação muito boa no Great Place to Work, e participa de outros prêmios de sustentabilidade, como essa da Anshan, prêmio Eco, a BD ganhou também, e Líderes em Saúde também vincula a parte de SG, tá? Então, são alguns prêmios, só que tem alguns prêmios internacionais que a BD recebe também, mas só para vincular a vocês que, acho que talvez é para reforçar, né, que uma empresa ela não é só feita de produtos, nem de soluções, mas sim de pessoas que estão integradas e com vontade de fazer realmente entregar mais saúde, né? Impulsionar o mundo da saúde, como é o lema da BD. E eu faço parte disso há 18 anos com bastante orgulho. Então, estou aqui de ouvidos e querendo ouvir se alguém tem alguma dúvida, queira perguntar alguma coisa, para falar um pouco mais da BD, se tiverem algum ponto adicional. Tá bom? Obrigado, Pedro. Obrigadão, Matheus. Muito bom ter a BD com a gente aqui, apoiando esse edital, esse hackathon. Eu acho que demonstra só tudo isso que você falou desses comprometimentos que a empresa tem, né? E vou agora abrir para dúvidas pro pessoal aí, se alguém tiver dúvidas. Acho que não. Deixa eu ver. Chat. Não. Eu acho que não, Matheus. Perfeito. E qualquer dúvida também que surgir durante o call, Pedro, vocês podem anotar e encaminhar para a gente, tá bom? Combinado. Bom programa para todo mundo aí, viu, pessoal? Obrigado. Obrigadão, Matheus. Obrigada, Matheus. Bom, pessoal, agora vou passar para vocês de novo aqui algumas coisas sobre o edital em si, né? Então, os próximos passos que a gente terá aí nesse hackathon, tá certo? Estão vendo a tela? Aí, acho que foi. Foi. Como vocês sabem, a gente se dividiu em ligas, né? Então, cada equipe aí inscrita teve demonstração de interesse por alguma liga, e aí a gente foi remanejando para ter a quantidade de 12 equipes em cada liga, né? Isso também foi feito com as inscrições individuais. Então, acho que vocês têm algumas equipes que se inscreveram em 3 ou 4 pessoas que receberam uma pessoa que se inscreveu individualmente. E essa pessoa, acho que em todos os casos, se eu não me engano, teve interesse de participação nessa mesma liga. Então, vocês vão estar aí caminhando juntos, né, assim, né, no mesmo objetivo, né, e eu acho que isso é muito importante, e também vai ser importante porque vai trazer um conhecimento de fora, uma visão de fora também, para o projeto que vocês desenvolverem. Bom, outra coisa, outra coisa que é importante falar também é que nesse edital não vai ter um projeto campeão, né? Então, mas, poxa, como assim? Tem premiação, mas não tem um projeto campeão. Na verdade, vão ser 4 projetos campeões, né? Então, esses 4 projetos vão ser 2 de cada liga.
E aí vai ser como se fosse dois primeiros lugares, né? A gente não vai fazer distinção de primeiro e segundo lugar ali. Até mesmo porque, às vezes, uma solução é diferente da outra, mas ambas são de qualidade similar, né? E aí a gente vai sobrepor uma outra, às vezes não é tão legal. Então a ideia é que a gente reconheça igualmente duas soluções de cada liga aí. Só para lembrar as ligas, né, que a gente tem. É, a primeira liga que a gente tem é de saúde da mulher, então pensar principalmente em acesso a exames básicos, atenção à saúde de mulheres em situação de vulnerabilidade. E isso eu acho que pega até um pouco do que a gente vê junto à BD, né, com os materiais deles. Eles fazem muita coisa nesse quesito de acesso a exame, esse tipo de coisa. E a outra é de prevenção e controle de doenças infecciosas em comunidades vulneráveis, que também conecta bastante nesse quesito, né? E bom, aqui nós temos nossos selecionados, né? Acho que vocês já viram o post no Insta também, né? Se não viram, tá lá, o rostinho de vocês no Insta da Enactus Brasil e em suas respectivas ligas também, né? Então nós temos aqui Liga da Saúde da Mulher com 12 times e Liga de Doenças, Prevenção e Controle de Doenças Infecciosas. Certinho? E bom, pessoal, só para falar para vocês também que teve concorrência nesse edital. Então, vocês foram selecionados, né? Teve todo um processo com critérios para a seleção de vocês. Então, tinha gente que estava querendo estar no lugar de vocês aí. Então, isso carrega certo grau de responsabilidade, né? Vocês viram no edital também, tem punições, né? Para caso o time não desista, tipo assim, sem uma justificativa ou algo do tipo. Então, isso traz certas responsabilidades, né? Porque assim, a ideia é que vocês se inscrevam para isso melhor desenvolver vocês profissionalmente, pessoalmente, e o time de vocês e também a solução que vocês criarem, né? Então, a gente teve mais de 200 inscrições totais aí. Então, ó, uma mensagem aqui no chat. Ai, Carol. Então, vamos aí, vamos com tudo, vamos fazer esse hackathon ser muito bom, tá certo? Eu quero ver muito projeto legal nascendo disso daí. E acho que muito legal também o fato de ter vários times diversos aí, né? Com membros quer dizer, várias equipes diversas com membros de times diferentes. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui, participando desse edital. E aqui um pouco do alcance, né, que a gente teve em relação às inscrições. Então, 14 estados aí nas 5 regiões, 40 instituições de ensino. E aqui, novamente, as equipes selecionadas com as instituições de ensino que fazem parte, assim como também os estados que foram alcançados. Agora falando um pouco sobre os próximos passos, tá, gente? Então aqui hoje a gente vai ter o nosso kickoff, né? A gente está tendo o nosso kickoff, apresentação do BD e tudo mais. E também vamos ter uma ferramenta é, que vai ser utilizada na criação do projeto de vocês. Alguns de vocês já devem conhecer ela, vou passar ela daqui a pouquinho. E ela vai ser muito importante porque ela vai ser também a primeira entrega de vocês. Então, como a gente tem aqui várias semanas, né? Cada semana dessas vai ter uma entrega respectiva. E isso aí vai ser definitivo na construção do projeto, né? São aquelas coisas assim que vão construindo o projeto que, juntando tudo, vocês têm, pronto, tem um projeto ali, né? Então, essa semana vai ter uma mais simples, mas eu acho que ela é, assim, essencial. Eu acho que é muito difícil você conseguir ter um projeto de empreendedorismo social sem ela, né? Então, vou falar mais pra frente depois. E nas outras vão tendo respectivas ferramentas também, com algumas outras entregas. Isso depois vai ter feito um, um conjunto de arquivos assim de vocês, né, que vai ser algo que vai possibilitar a construção de um pitch, de um relatório final, que vai ser enviado por vocês, e isso vai gerar, né, vai ser feita a avaliação ali dos 5 finalistas de cada liga, né? Então esses finalistas vão se apresentar aí nessa semana do dia 29 a dia 5 de maio, e aí a gente vai divulgar os vencedores no dia 12 de maio. E aí, pessoal,
depois da divulgação, a gente vai ter a transferência da premiação. E falando sobre isso, sobre a premiação, ela pode ser utilizada tanto na aplicação do projeto, quanto também na utilização para ir para o Eneb, né? Que esse ano vai ser em Belém. Então vocês vão poder utilizar essa verba aí para ir para o Eneb, né? Para serem reconhecidos lá também, né? Que é algo bacana. E tá, falando um pouco agora como que vai ser feita a comunicação, né? A gente até então fizemos mais por e-mail, mas eu vou criar ainda hoje um grupo no WhatsApp, e aí nesse grupo a gente vai ter um ou dois representantes da equipe, né? Então eu vou fazer o convite para os números de telefone das pessoas que fizeram as submissões em equipe e as pessoas que fizeram submissões individuais, com o link do grupo do WhatsApp, aí todo mundo vai entrando ali. E aí os principais avisos passar por ali e passar pelo e-mail também, tá certo? E aí uma recomendação também, claro, né? Acho que chega a ser meio óbvio, mas é criação de um grupo exclusivo com os 5 membros da equipe, né? Então, acho que às vezes a gente não deu tempo ainda de fazer, mas já é algo legal de vocês irem vendo, porque tem alguns casos que teve inscrição individual que foi acoplada numa equipe, e aí para facilitar a comunicação, né? Então, recomendamos aí fazerem isso também. E aí, sobre as entregas, como que elas vão ser feitas, né? Então, igual eu falei, essa semana vai ter uma entrega. Ah, como que você vai pegar essa entrega da gente? Então, a gente vai criar um formulário, e aí esse formulário vocês vão poder colocar lá, seja em formato de link no Drive, igual vocês fizeram com as fotos, ou de alguma outra forma, é, que vai depender da entrega que a gente solicitar, né? Então, no caso dessa, se eu agora, se eu não me engano, vai ser da mesma forma que a gente fez com as fotos, que vocês vão mandar o arquivo lá. E aí, pessoal, sobre isso também, essa próxima entrega que a gente vai ter, vocês vão colocar o nome da equipe de vocês. Então, vocês viram que só tem número, né? Mas por quê? Né? Tipo assim, a gente já podia ter colocado o nome, né? Só que a gente não definiu a problemática ainda do nosso projeto. Então, como que a gente vai já criar o nome da equipe sem a problemática, né? Tipo assim, a gente tem a liga, que já é uma delimitação grande, mas a gente às vezes não tem isso totalmente definido, né? E então a ideia é que vocês já pensem usando essa ferramenta no nome da equipe de vocês. E aí vocês já vão comunicando isso dentro do grupo também, porque eu acho que não deu tempo de conversar com todo mundo, às vezes numa equipe que tem gente de diferentes formas de inscrição, né? Em equipe individual. Então vocês vão ter esse tempo aí para fazer tanto a ferramenta quanto pensar no nome da equipe de vocês, que aí depois vai ser algo que vai ser utilizado pelo resto do edital também. E hoje, tá, falei da ferramenta. Qual que vai ser a ferramenta de hoje, pessoal? Vai ser a árvore de problemas. Vocês conhecem a árvore de problemas? Quero ver quem levanta a mão aí. Quem conhecer. Vamos, gente. Aí, ó, o Nuno conhece. O pessoal no chat também conhece. Kelly, Lohana, Pedro, Emily. eu queria saber também do pessoal, quem já participou de algum outro tipo de hackathon, manda aqui no chat para a gente ter uma ideia também. E se alguém não souber o que é um hackathon, né, e como funciona, mesmo o Pedro explicando como vão ser as etapas, manda aqui no chat também, ou pode abrir o microfone, que a gente explica, né, qual que é o intuito, qual que é o propósito. Estava tudo lá no edital, mas caso alguém ainda tenha dúvida, acho que é importante a gente esclarecer, porque vocês vão estar entrando aí, né, numa trajetória bem legal. Alguém levantou a mão aqui, mas já baixou, não sei se foi sem querer. Legal, tem um pessoal aqui falando que nunca participou. Mas vocês sabem o que significa tudo isso que a gente está explicando para vocês, o que que vocês vão ter que fazer, qual que é o intuito. Senão a gente pode explicar. O Pedro vai dar continuidade, aí mandem aqui no chat, que não vai dar para esperar vocês, né, mandando aqui, mas aí depois a gente responde todas as dúvidas, tá? Podem ir mandando aqui. Tá. Bom, depois, calma aí, deixa eu ver. Se puderem explicar. Você quer explicar, Carol? Falando. Boa, pessoal. Um hackathon, ele é uma maratona de ideação, tá? Então,
Ele é um curto período de tempo. Existem hackathons que eles são bem mais curtos, assim, tipo 2 dias, 3 dias, e eles são bem intensos. E aí existem vários tipos de hackathon. Aqui a gente está propondo para vocês uma maratona de ideação de projetos que vai durar aí mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Então, é um momento onde a gente coloca ali algumas problemáticas, né, em evidência, que a gente está falando de saúde da mulher e doenças infecciosas, e um grupo de pessoas, ele tem que resolver essa problemática de alguma forma com as suas expertise, né, os seus conhecimentos ali. Então, ele é um curto período de tempo onde você vai estar focado em resolver aquele problema de uma forma inovadora. Então, é como se fosse uma imersão na problemática. Então, normalmente, sei lá, um time Inact demora, vamos supor, 5 meses, 6 meses para criar um projeto, porque ele vai ter a ideia, vai buscar a problemática, vai falar com a comunidade, e aí isso pode durar 6 meses até uns 5. Quando a gente traz um hackathon, é esse processo de criação de um novo projeto Enactus, né, que a gente está falando de um hackathon da Enactus Brasil, então é uma criação de um projeto nos moldes Enactus, nesse curto período de tempo. Então, a gente faz uma metodologia do que, né, seria coisa de 6 meses a um ano para a criação de projeto, para que ele seja criado aí nessas 4 semanas intensas de ferramentas, mais o tempo do pitch e de apresentação, tá? Então, nada mais é que um grupo de pessoas que se reúnem para resolver uma problemática, né, propor uma solução ali para aquela problemática que existe em um curto período de tempo. Visto que, né, essa solução ela precisa ser viável. Então, aqui na Naxos a gente fala muito de inovação, de criação, mas a gente fala muito de resolver problemas que existem. Então, inclusive, isso que o Pedro vai falar para vocês, né, essa ferramenta de árvore dos problemas, é justamente para a gente ter certeza que a gente está trabalhando com uma problemática e que a gente vai criar uma solução que faça sentido para o que a gente está vendo. Tanto para que ela realmente funcione, para que ela realmente exista, mas a gente vai ver também, né, que a gente está falando aqui de negócios de impacto. Então, apesar de a gente ter ali uma comunidade que a gente vai estar atingindo, quando a gente fala sobre raízes do problema, sobre problemática, efeitos, a gente também está falando do tamanho do mercado que você vai atender. Então, isso é bem importante. E aí, se ficou alguma dúvida, né, sobre o que é um hackathon, a gente pode tirar, mas vocês vão vivenciar isso na pele nos próximos meses. Então, além, né, da gente explicar, vocês vão ter aí esse gostinho do que é esse momento aí, né, onde a gente para refletir e trazer essa problemática à tona, né? A gente sempre fala, né, a gente indica, acho que talvez tenha aqui algumas pessoas que não façam parte da Enactor, né? A gente fala que o Enactor, ele é apaixonado pelo problema e não pela solução. Porque a gente tem que entender a problemática ali nas suas raízes, né, já dando spoiler da ferramenta, para que a gente faça uma solução que faça sentido. Então, a sua solução, a primeira solução que vocês vão criar, não vai ser a solução mais perfeita, não vai ser a solução que vai estar certa. Vocês vão aprimorando essa solução. Então, vocês não têm que, né, se apaixonar pela solução de vocês, porque ela pode mudar completamente. Vocês têm que se apaixonar e se interessar pelo problema, porque quanto mais você entende sobre esse problema, mais você entende as raízes, as causas, mais você consegue adaptar a sua solução para que essa problemática, ela de fato seja solucionada, né, com o que vocês estão aí preparando. No caso que vocês ainda não estão, vocês vão começar a preparar, né, e expor aí como solução dessa problemática, tá? E aí os hackathons, eles têm as suas temáticas principais. Aqui a gente está falando da ODS 3, tá? E quando a gente fala de ODS, a gente está falando de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Se você também não está acostumado com esse termo, eu aconselho que você, depois dessa reunião, dê uma pesquisadinha no Google. Gente, estou falando tudo errado. Dá uma pesquisadinha no Google, vê o que é ODS, quais são suas submetas, para que você chegue aí, né, minado para a reunião com a sua equipe. Então, além da gente passar esses conteúdos para vocês aqui, começar com essa ferramenta aqui hoje, a gente não vai marcar a reunião com cada uma das equipes aqui, tá? Vocês vão ter que ser autônomos, protagonistas. Então, você vai lá pegar a sua equipe, criar um grupo no WhatsApp com essa equipe e falar: e aí, gente, vamos se encontrar? Então, vocês vão ter que se organizar quanto equipe para que vocês se encontrem, para que vocês utilizem a ferramenta para a criação do projeto, tá? Então, não quer dizer que essa ferramenta ela é entregável, que é, nossa, eu tenho que entregar isso. Na verdade, essa ferramenta, ela é uma ferramenta, então você tem que usar ela como
no sentido da palavra diz, para te auxiliar na criação desse projeto. Então, ela não é só você sentar lá e a gente tem que responder essas perguntas, é vocês utilizarem isso com uma visão crítica para o desenvolvimento desse projeto, para que de fato ele funcione. E lembrar sempre, né, das comunidades que vocês pretendem atingir. Aqui a gente tem um tempo bem legal, dá até para vocês contatarem as comunidades e fazerem as pesquisas juntos, junto com as comunidades que vocês pretendem atender, tá? É uma dica bem interessante para vocês aqui nesse sentido, tá? Então, vocês vão ter que se reunir, então o hackathon é bem isso, assim, o hackathon é para pessoas que têm um perfil protagonista, que quer ser o protagonista, que quer lá e resolver a problemática. Então, não esperem que eu e o Pedro a gente vai ficar mandando, quer dizer, a gente vai ficar mandando mensagem, mas não para se reunir com vocês. Vocês precisam se reunir, vocês precisam preencher isso quanto equipe, tá? Então a gente vai ter que ter um trabalho aqui bem legal de trabalhar em equipe mesmo. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas é porque tem algumas pessoas que nunca participaram, não tem ideia, né? O que a gente faz depois daqui? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contatar as pessoas da equipe de vocês e agendar uma reunião aí para vocês irem conversando. Vai ser difícil vocês baterem agenda 5 pessoas, tá? Então, desde que tenham 2, 3 pessoas, vocês podem ir trabalhando. Utilizem as ferramentas do Google, né? Então, o Google Docs, o Canva, né? Então, tem ferramenta que fica mais visual. Vamos utilizar o Canva, que dá para a gente ir preenchendo de modo offline, a gente conversa no grupo e depois a gente marca, né? Uma reunião não precisa ser 1 hora e meia, vocês podem marcar 30 minutos ali todo mundo para bater as ideias, mas é extremamente importante que vocês estejam alinhados quanto equipe e que vocês escutem as ideias de todo mundo, tá? Então, a gente não criou equipes diversas, né? À toa, é para que vocês se escutem e que vocês trabalhem entre si, tá? Então, sei que me prolonguei aí além do que é um hackathon, mas eu também estou dando algumas dicas de trabalho para vocês aí nas próximas semanas, que elas podem ser preciosas também, tá bom? Obrigadão, Carol. A Lilian falou assim, na equipe tem pessoas que a gente não conhece. Lilian, vamos fazer o seguinte, quando o Pedro mandar o grupo do WhatsApp, ele vai mandar para vocês uma planilha que vai ter o e-mail e o telefone de todo mundo da equipe, tá? E aí vocês podem contatar as pessoas que vocês não conhecem por lá, pode ser? Boa, Pedro, acho que pode seguir. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui que a gente vai respondendo ao longo da reunião, tá bom? Certinho, Carol, obrigadão. E o que você falou sobre a diferença, assim, desse hackathon para outro, eu acho que é muito importante, né? Porque tradicionalmente são 2, 3 dias, e aí não dá tempo de você, por exemplo, validar uma problemática com a comunidade, né? Nesse já dá um tempo a mais. Então, acho que é bem importante você ter falado isso. E falando de problemática, né? Igual ela falou, de viciado em problema, então, como a gente define a nossa problemática, né? Se você fala assim, nossa, isso é fácil, né? Se for pra falar de problema, eu sento e falo 3 horas de tanta coisa que tem, mas como que a gente define? Isso não é tão simples, porque muitas vezes algo que a gente acha que é um problema não se comprova sendo um problema realmente, né? Então, se a gente for na comunidade, eles não vão considerar isso problema, ou eles não passam por isso, ou eles passam, só que eles não acham que tem uma solução viável, esse tipo de coisa. E aí, pensando também que a gente está num hackathon que tem ligas com assuntos específicos, a definição do problema também é algo ainda mais específico, né? Já que se vocês estiverem, por exemplo, na Liga de Saúde da Mulher, vocês vão definir qual que é a problemática que vocês vão lidar dentro dentro dessa temática em específica, né? Então, vocês vão tratar o quê? Pobreza menstrual? Vocês vão tratar falta de diagnóstico em de alguma doença determinada, ou, por exemplo, na de doenças infecciosas, vocês vão tratar fal- dificuldade em conseguir tratamento de alguma doença em específica, ou como dificuldade na prevenção de alguma doença específica. Isso tudo vocês precisam validar, e isso tudo vocês precisam compreender como um todo, né? E aí, nisso aqui, a gente tem a árvore de problemas como uma solução para isso, né? Para identificar isso. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de uma árvore que o pessoal analisou, o problema central deles era os lixos nas ruas, né?
E aí tá, qual que é a raiz desse problema? Então, por que que esse problema existe, né? Então, porque as pessoas não jogam lixo nos cestos, não existe recolhimento adequado pela prefeitura, não existe limpeza regular dos bueiros, etc. E as consequências? Quais são as consequências, né? Então, bueiro entupido, enchente, caos no trânsito, família desabrigada por causa das enchentes, né? Uma outra consequência acima, né? Indireta. Aumento no número de famílias desabrigadas, pedintes nas ruas, etc. Então, vocês vão pegar a problemática de vocês, que já vai ser específica pensando na liga. Então, vocês vão ter que seguir a temática da liga, vão analisar essa problemática e tá, isso segue para onde? Qual que é a raiz desse problema, né? Então, se é pobreza menstrual, por que que tem pobreza menstrual? Se é, sei lá, muitos casos de dengue, por exemplo, por que que tem muitos casos de dengue? E assim vai. Então, aqui uma estrutura que a gente vai até passar para vocês fazerem esse preenchimento, né? Então, essa vai ser a entrega de vocês, vai fazer ser a criação da árvore de problemas. E aí vocês vão analisar qual que é o problema central, qual que é a causa direta, né? Então, igual nesse caso aqui, as causas são as raízes, né? E as consequências são aqui em cima, os efeitos diretos, né? Então, por exemplo, lá falava das enchentes, né? Então, aqui seria o lixo nas ruas, aí aqui tampar entupimento de bueiros, e aqui em cima já seria enchentes, né? Porque o lixo na rua não causa diretamente a enchente, sim o entupimento dos bueiros. Então, essa aqui vai ser a entrega de vocês, tá certo? E aí também eu vou estar disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre isso e sobre a liga, sobre a problemática de vocês. E aí vocês vão ter que fazer o preenchimento. Claro que não precisa ser necessariamente nesse formato ou nessa quantidade de efeitos e, e raízes, né? Então, às vezes vocês não têm uma causa indireta que causa duas causas indiretas depois uma causa direta. Não precisa ser nesse formato, tá, pessoal? Só precisa ser uma árvore de problemas, tá bom? E aqui a gente tem um outro exemplo também, que é o do caso da Bifert. Eu não sei se vocês conhecem a Bifert. Ele era um projeto da Rede Enactus, que agora o Caio Sardinha está tocando, que ele é um ex-staff da Enactus, que é um empreendimento social. Então, como é que tá a pergunta? É, ele analisou um problema, que no caso foi a rápida exaustão da capacidade produtiva e geração de danos ambientais na agricultura, pegou as raízes, né? Então, por que que acontece isso, né? Por que que acontece geração de danos ambientais na agricultura? Então, degradação do solo, emissões de gases de efeito estufa, poluição do solo das fontes de água. E aí, quais são as consequências desse problema, né? Então, alteração de ecossistemas, redução da fertilidade, mudanças climáticas, e assim vai. Então, esse exemplo mostra bem, assim como tem outros também na internet que vocês conseguem achar e, e passar. Também tem alguns outros aqui que eu posso passar para vocês também, mas essa ferramenta é muito útil, não só no projeto que vocês vão desenvolver aqui, mas até nos outros projetos que vocês forem ter, pensando em impacto positivo socioambiental, assim, né? Então, mesmo quem não é Enactor, às vezes quer criar esse tipo de projeto no futuro, então é uma ferramenta muito útil, né? E aí, para os times Enactus também, isso aqui é necessidade, isso aqui, para um projeto. Então, é muito importante que vocês façam aí. E aí vai ser feita a entrega pelo formulário, onde vocês vão colocar o nome da equipe de vocês também, porque vocês já vão ter pensado na problemática, e aí vocês já podem já pensando um pouco na solução que vocês vão ter, tá certo? E aí vocês pensem um nome vinculado a isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, agora é a Pessoal, hora. uma outra coisa importante de se falar, né? Acho que vocês podem acompanhar pelo edital. Cada semana ela tem uma descrição do que a gente vai estar fazendo, né? Então, essa primeira semana a gente está falando de pesquisas e insights. Esse é o título, da nossa primeira semana. Por que que é esse título, né? Porque, assim, quando vocês forem colocar ali as problemáticas para a árvore dos problemas, vocês não vão tirar essas problemáticas da cabeça de vocês. Vocês até podem, né, pensar em algo e trazer, mas é extremamente importante que vocês validem isso pesquisando informações concretas, tá? E a gente hoje tem a internet,
que tem 1 bilhão de fontes aí para que vocês utilizem delas, para que vocês façam, né, enfim, nuvem de palavras, enfim, essa parte realmente de ideação do projeto de vocês, tá? Então, a gente pensei aqui em algumas problemáticas, né? Cada pessoa, vocês combinaram, cada pessoa da equipe traz aí 2 problemáticas que querem trabalhar. Não tragam só, eu acho que a gente tem que falar sobre pobreza menstrual, eu acho que a gente tem que falar sobre X, sobre Y. Tragam essas ideias de vocês com dados, porque aí vocês vão, né, além de, achei essa ideia legal, vocês vão ter dados ali para validar que essa problemática, ela realmente existe. Por que eu digo isso? Esse momento, a gente está falando de definição das necessidades. Então, lembra aquilo que eu falei, né, de vocês? Tanto para criar uma solução para um problema que exista, quanto criar uma solução para um mercado que existe. Então, quando vocês trazem números, então, 6 milhões de pessoas passam por isso no Brasil, ou enfim, vocês estão falando também que 6 milhões de pessoas, né, estão aptas a comprar o produto de vocês, ou enfim, depois a gente vai falar mais sobre modelagem de negócios, não necessariamente essas pessoas precisam ser as pessoas que vão comprar o produto de vocês. Então, é muito legal a gente ter várias ideias, pensar, então, nossa, eu acho que isso vai ser muito, né, importante, eu já passei por isso, eu conheço alguém que já passou, mas às vezes isso pode estar ali numa bolha. Então, é importante que vocês avancem a bolha de vocês e pesquisem dados concretos sobre isso. E aí os dados, eles podem ser tanto primários quanto secundários. Então, eles podem ser tanto dados que vocês pegam na internet, pegam de artigo e peguem sempre de dados confiáveis, tá, gente? Não vai pegar da Wikipédia, não vai pegar nada nesse sentido. Vocês são universitários, eu imagino que vocês aprendam isso na universidade, mas, né, eu vou reforçar aqui para vocês também, para que esses dados sejam dados realmente reais. Carol, a gente tem uma problemática, a gente conversou com com várias pessoas aqui da região, mas a gente não tem dados sobre essa problemática. A gente revirou a internet e não conseguiu dados sobre essa problemática. Então, a gente vai falar sobre dados primários, tá? Vocês vão ter que dar um jeito de coletar esses dados. Qual é a forma mais simples de fazer isso? Um formulário do Google Docs. Então, vocês colocam ali algumas perguntas, tá? E vocês coletam esses dados para que vocês tenham respaldo para o que vocês estão fazendo, tá? Para que vocês não criem. E assim, gente, eu já fui líder de projeto no meu time, eu tive que criar 2 projetos lá do meu time, e eu sei o quanto é difícil você começar com uma equipe com uma ideia muito legal que surgiu ali entre a equipe, e aí vocês começam a trabalhar na ideia, e quando vocês vão, né, para colocar isso em prática, não tem nada a ver com a problemática real. Então, a gente está falando aqui de começar pelo começo. A gente vai começar com a problemática, a gente vai começar entendendo a problemática, quais são as raízes desse problema, porque quando a gente entende quais são as raízes, você vai colocar lá na sua árvore do problema todas as raízes. E aí existem níveis de raízes. Então, você vai colocar lá a primeira raiz, aí você vai perguntar para sua equipe e para você mesmo. Por que isso acontece? Aí você vai para um nível abaixo. Aí você vai perguntar por que isso acontece? Aí você vai perguntando vários porquês. E aí vai chegar num nível dessa raiz que ela é tão profunda que o problema ele começa a ser estrutural. E a gente para e pensa, a minha equipe é capaz de resolver esse problema nesse nível de intensidade, né? Nesse nível enfim, né? Tipo, é um problema muito profundo. Aí você vai pensar, não, a gente não consegue, ou sim, a gente consegue. E aí vocês vão começar a atacar o problema na raiz, onde vocês conseguem trabalhar, tá? Eu não tô falando que vocês consigam trabalhar exatamente hoje, né? Vocês podem sonhar, é claro. Mas existem problemáticas que um único projeto não resolve. Vocês teriam que ter vários projetos ali atuando naquela problemática. Por exemplo, eu estou falando isso, a gente consegue relacionar com as ODS. A gente tem lá a ODS, Fome Zero. Na ODS Fome Zero tem várias submetas. Com um único projeto, você não pode falar que o seu projeto está acabando com a fome. Né? Ele está contribuindo de alguma forma para que isso aconteça em alguma submeta, mas ele não está acabando com essa problemática do mundo. E quando a gente faz a árvore dos problemas, é isso que a gente está entendendo. A gente está entendendo em qual raiz ali do problema a gente vai atuar. Se vão ser 2 raízes, né? Porque existem ali né, raízes tão profundas que a gente não consegue atuar com um único projeto. Então, vocês precisam entender muito bem isso, por quê? Quanto mais definida a sua solução, mais, não sei qual é a palavra, não é subsídio, mas mais informações você vai ter ali para trabalhar aquela raiz do problema e construir uma solução mais eficiente para aquilo. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas é basicamente, quando vocês fazerem as raízes do problema, vocês vão ver que, assim,
não dá para vocês resolverem todos os problemas daquele problema. Então, vocês vão ter que selecionar isso com a equipe de vocês, e a gente chama isso de poda da árvore dos problemas, tá? Então, depois que vocês fizerem a árvore dos problemas, vocês vão fazer a poda, que é onde vocês vão realmente selecionar o que vocês vão estar trabalhando. Carol, você está falando muito das raízes. Agora eu já entendi que as raízes vão estar diretamente ligadas com a nossa solução. Mas e a copa da árvore, né? Ali os efeitos. Como que os efeitos eles vão se encaixar no meu projeto? Os efeitos, eles são, né, o que acontece por conta daquela problemática. Então, se você tem uma solução para aquela problemática, alguns dos efeitos ali, eles vão parar de existir, porque você está solucionando a problemática. Então, sabe quando a gente coloca em um projeto, né, quais são os seus objetivos? Então, objetivo X, objetivo Y. Então, o do lixo, né? Então tem muito lixo. Então, um efeito do lixo são as enchentes, por exemplo. Então, isso é um efeito. E aí você coloca isso positivado, que vai se tornar um objetivo. Então, um dos objetivos do meu projeto é diminuir as enchentes em X, Y, Z até tal data com a minha solução, entendeu? Quando você coloca os efeitos ali, você tem uma estante com vários objetivos que você vai ter que analisar e entender qual objetivo você vai conseguir resolver com a sua solução. Quando eu falo assim, eu fico até com medo, que eu não sei se eu ajudo ou se eu deixo mais confuso ainda para vocês. Então, me mandem aí no chat, Carol, tá fazendo sentido? Carol, você tá confundindo mais ainda a gente, para eu ter uma régua aqui do que tá acontecendo. Porque vocês ficam de câmera desligada também, não consigo nem ver o rosto. Só vi o rosto do Nuno aqui dando risada, que eu não sei se é bom, é ruim, então me avisem aí. E apesar da árvore dos problemas ser uma ferramenta muito simples, ela é muito poderosa, tá? Mas para que ela seja poderosa, ela precisa ser feita por pessoas que estão munidas de informação. Por isso que eu estou falando que vocês precisam pesquisar sobre o que vocês vão estar fazendo. Ela não precisa ser feita uma vez só, ela não precisa ser feita por uma única problemática. Então, vocês estão lá em equipe, pô, a gente está em dúvida entre duas problemáticas muito interessantes que surgiram aqui. A gente pode fazer duas vezes, uma para cada? Pode, não tem problema nenhum. Isso é para ajudar vocês a definirem qual a problemática que vocês vão trabalhar dentro do eixo temático de vocês, tá? Então, não adianta, tô nesse eixo aqui e agora surgiu uma problemática do outro eixo. Não, você precisa trabalhar no seu eixo temático, porque no final a gente tá participando de uma competição e você vai ser analisado por esse eixo temático, tá? Então, é bem importante que vocês se atentem também a isso, tá? Então, qual é o nosso objetivo final para o final dessa semana? É que vocês tenham aí uma problemática definida para vocês criarem a solução. E aí, na próxima semana, a gente vai trabalhar em cima da solução de vocês, tá bom? Então, vocês precisam ter uma problemática definida. E quando eu falo isso, não é só falar, eu vou acabar com a fome do mundo. Isso, como eu disse, esse problema é um problema muito grande. Vocês precisam podar a árvore de vocês. Vocês precisam colocar qual é o problema, qual é o número desse problema e até quando vocês vão solucionar esse problema, tá? Porque se você não tem quanto, nem como, nem onde, isso aí é só o vou acabar com a fome do mundo, pronto, acabou. Então, tem que ter uma porcentagem. Então, vou usar aqui o da pobreza menstrual, porque é o que a gente está mais... a gente tem vários exemplos na nossa rede, né? Então, vamos falar uma problemática. Eu vou falar dados aqui fictícios, que eu estou inventando na minha cabeça agora, tá? Então, nem anote disso, mas é só para dar um exemplo para vocês. E a gente precisa ter também um recorte, tá? Então, vamos começar com um recorte, depois a gente pensa no nível nacional, tá bom? Vamos lá. Então, 38% das mulheres de, 17 a 25 anos na região de São Paulo sofrem de pobreza menstrual. Então, essa é uma problemática que você está colocando um número real que existe, e você está colocando qual é o seu público-alvo, e você está colocando também qual é o recorte, né, de localização desse público. Então, agora, a gente vai transformar isso numa solução. Então, a gente vai positivar a solução. Então, se hoje elas sofrem com a pobreza menstrual, se a sua solução der tudo certo, o que vai acontecer?
Me mandem aqui no chat. Se você fez uma solução aí muito top, o que acontece com essas pessoas que sofrem da pobreza menstrual? Gente, falem comigo, senão eu vou sentir, tô parecendo que eu tô falando sozinha, que eu tô trazendo aqui vários exemplos para vocês. Tô me sentindo uma professora? Ô, Carol, rapidinho, vou te interromper rapidinho, só porque o pessoal da Unifique ficou com a dúvida. Eles Hum, perguntaram se os projetos voltados à saúde da mulher devem estar diretamente ligados somente a doenças infecciosas. Aí não. Podem, só que, tipo assim, se você tá na Liga de Saúde da Mulher, é, você tem que abordar a saúde da mulher. Aí tem a Liga de Doenças Infecciosas, que é outra liga. Claro que às vezes tem problemáticas que se conectam, né? Só que a ideia é que não, que vocês abordem a liga de vocês mesmo. Então, são problemas que as mulheres enfrentam aí nesse quesito. boa, Pedro. A Ana Karen respondeu aqui também o que você perguntou antes. Foi ótimo, que deu tempo certinho da Ana responder. Ana, exatamente. E aí, numa árvore dos problemas, ela é uma ferramenta que ela tem três fases, tá? A gente está falando só sobre a árvore dos problemas. A primeira fase é a árvore dos problemas, onde vocês vão definir a problemática, que foi o que a gente acabou de fazer aqui agora com as mulheres, com os 38% das mulheres de 17 a 25 anos que sofrem de pobreza menstrual em São Paulo. Depois a gente vai fazer a poda dessa árvore, que a gente vai selecionar ali quais são as raízes e quais são os efeitos que a gente consegue trabalhar dentro do nosso âmbito. Então, vamos supor que ele tem raízes do problema que é nível nacional. A gente não consegue trabalhar isso ainda. Tá na nossa visão de impacto, tá? A longo prazo pode ser, mas agora a gente não consegue. E aí tem uma terceira etapa, que é a positivação da árvore do problema, onde as raízes vão se tornar as metas internas, então, que vocês precisam fazer, e os efeitos, eles vão se tornar ali o que vocês vão entregar para a sociedade quando o seu problema ele for resolvido. E aí o tronco, ele vai se tornar o objetivo principal do seu projeto, que vai ser o problema positivado. A gente fala positivado porque o que antes agora, o que era um problema, agora é o que acontece quando a sua solução ela está em vigor. E a Ana colocou isso muito bem. Então, se a gente fizer a nossa solução e der tudo certo, o que vai acontecer? 38% das mulheres de 17 a 25 anos do interior de São Paulo não sofrem com pobreza menstrual. Aí entra um detalhe. Se a sua solução ela está acontecendo, você tem que colocar um tempo para que ela aconteça. Então, aí você vai colocar um tempo. Então, a gente vai colocar aqui até 2030. Porque é o tempo que você está falando para as pessoas que a sua solução ela vai funcionar e que 38% dessas mulheres elas vão parar de sofrer com essas consequências da problemática. Então, você tem ali uma frase que vai dizer para um investidor, para uma pessoa que não conhece seu projeto, o que é seu projeto, o que vocês pretendem fazer e em quanto tempo isso vai acontecer. Então, 38% das mulheres de 17 a 25 anos do estado de São Paulo não sofrem com pobreza menstrual até 2030. E aí vocês vão colocar isso de acordo com a solução de vocês, tá? A gente também trouxe aqui para vocês o básico da ferramenta, tá? Vocês podem pesquisar um pouco mais para que vocês tornem isso um pouco mais, né, estruturado. Não se apeguem tanto como, a minha frase está perfeita, a minha frase não está perfeita, porque, como a gente disse, isso vai mudar aí durante o tempo, tá? Vocês só precisam se atentar que os dados sejam verídicos e que essa problemática, ela realmente exista e que vocês estão trabalhando numa solução que ela é possível, tá? Ana? No caso, eu consegue me ouvir? Consigo. Ah, graças a Deus, obrigada. Eu tirei alguns prints para montar mais ou menos uma árvore e eu rabisquei muito a minha folha, então tá bem bagunçada. Eu espero que os meus prints sejam bons, só que eles são um pouco embaçados. Nós vamos receber esse material de alguma forma? Obrigada. Sim, Ana. Vocês vão receber a gravação. E a ferramenta, ela tá numa página do Canva. Então, ela é uma ferramenta que vocês conseguem, a gente vai mandar o link, vocês fazem uma cópia e vocês conseguem editar lá mesmo, tá? E aí, ficou muito pequeno, preciso usar outra página. Não tem problema, faz uma cópia, continua lá. Vocês conseguem adaptar da forma que for melhor para vocês. Como eu disse, é uma
ferramenta. Não é você que se adapta à ferramenta, é a ferramenta que se adapta a você, tá bom? Para suas necessidades aí. Tem uma pergunta aqui. Especificamente para definir tudo isso dentro da ferramenta, a ordem de pensamento é, encontrar os efeitos, aí ir pensando até chegar no problema central e depois nas raízes, ou no início já é o problema central? No início já é o problema central, tá bom? Então, vocês vão definir a problemática lá de vocês. Pesquisaram, debateram com a equipe, tá, decidimos time, vai ser essa problemática. Vocês vão colocar problema. E aí, nesse problema, vocês vão colocar quais são as raízes. Então, tá o problema. Por que que isso acontece? Uma raiz. Aí, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Raiz. Aí lá o problema. Quais são os efeitos desse problema? O que que a gente observa? O que está acontecendo na sociedade por conta desse problema? Enfim, vocês vão colocar lá quais são os efeitos. Mas você precisa fixar o problema central, porque senão a sua árvore vai ficar muito confusa. E aí, tipo assim, vai ter zilhões de problemas centrais ali, entendeu? Por isso que a gente começa pelo problema central e depois a gente vai em sentido para baixo, que é as raízes, e depois os efeitos. Tá? Então, já definam a problemática central. E aí, talvez que para ficar um pouco mais simples, a problemática central está definida, mas aí nas raízes você vai entender qual vai ser tipo assim, ali está o problema central, ou seja, ele é central. Então, as raízes são os problemas derivados desse problema central. Então, ali você vai entender o quão específico, qual a especificidade do problema vocês vão trabalhar. Porque não dá para vocês resolverem todo o problema central, porque ele é muito grande. Não sei se ajudou, mas enfim. Boa, pessoal. Tem mais algumas pessoas de mão levantada aqui. Acho que tem alguma aqui no chat. Se vocês quiserem, vocês podem falar, tá, gente? Essa problemática central, ela pode ter foco na criação de uma solução para virar um negócio social? Ela deve, tá? Enactus Unifique, todo mundo aí, não sei, acho que é o Kevin que tá perguntando. Ela deve, tá? A gente está falando aqui da metodologia Enactus, então a gente sempre preza pela criação de um negócio de impacto. Então, vocês vão ver que a metodologia, agora a gente está fazendo uma ferramenta mais simples, mas as próximas ferramentas a gente vai falar sobre modelagem de negócios, sobre mercado, clientes, tudo isso, para que a gente direcione essa solução para que ela seja sustentável financeiramente, tá bom? A gente não vai estar criando uma solução aqui para se tornar uma ONG ou para ser algum projeto de doação ou algum tipo de... Como chama quando a gente só faz doação? Eu esqueci o nome. Fala aí, Pedro. Filantropia. Filantropia, a gente não está falando disso, tá? A gente está falando de negócios de impacto. Então, a gente está falando, por exemplo, o Pedro trouxe isso, assistencial. A gente não está falando de projetos assistencialistas, a gente está falando de projetos que vão, ter a sua sustentabilidade financeira. E o que é sustentabilidade financeira? Você conseguir se manter com a sua renda gerada. E não necessariamente precisa ser uma ONG, então, que tem uma renda gerada, mas que isso é só investir no negócio. Não, ele pode ser um negócio de impacto. Então, você realmente pode gerar lucro com aquilo, reinvestir no seu negócio, resolver um problema da sociedade e ter um lucro com aquilo, tá? Então, fica aí também um dever de casa, pesquisar sobre negócios de impacto e a diferença aí sobre assistencialismo, tudo isso. Na Enactus, a gente não prega o assistencialismo, tá? A gente prega aí os negócios de impacto, tá bom? Ana? No caso, a gente está seguindo mais ou menos a linha da Enactus para tudo, certo? Isso. Os modelos Enactus. Ok. A minha dúvida seria, a gente segue também no pitch o mesmo modelo que a gente seguiu para a apresentação do Enactus e também na criação de todo o trabalho com aquela qualidade que a gente já conhece? Ou a gente vai ter um padrão diferente? A minha segunda dúvida seria, a nossa problemática para a nossa árvore dos problemas poderia ser um tema relacionado, no meu caso, doenças infecciosas, relacionado ao próprio tema que o meu time está usando? Vamos lá, primeira pergunta, sim, a gente vai seguir o modelo Enactus, tá, de pitch. Então,
podem ficar tranquilos nesse sentido, a gente não vai ter nada completamente novo, ou algo que, né, o que a gente vai ter aqui é que a gente vai ter que focar nas ligas, né, nos temas aí da liga. Em relação a ter o seu problema central, seja o problema da sua liga. Não tem problema, mas lembra daquilo que a gente falou, é interessante que tenha um recorte. Então, porcentagem, número de pessoas que sofrem com isso e recorte de localização. Então, se a gente vai estar falando de uma cidade, se a gente vai estar falando de uma comunidade, de um estado, ou até mesmo você pode falar sobre o nível Brasil, mas aí a gente vai entender também que são soluções um pouco mais complexas, tá? Mas é interessante que vocês pesquisem além do que está ali no título da liga, porque ali no título da liga ele só tá falando problema, ele não tá te falando o quanto. E se, tipo assim, a Enactus Brasil resolveu mentir para você, isso nem é um problema relevante, né? Não que a gente tenha feito isso, mas é importante você ter esses dados, porque quando você for construir o seu pitch a nível Enactus, no pitch a gente sempre, né? Não sempre, mas na maior parte das vezes a gente começa chutando a porta, né? Então, trazendo dados escancarados de que aquilo é um problema. Então, olha, isso aqui é um problema, meu Deus do céu, ninguém vai fazer nada. E aí depois você fala, fiquem tranquilos, eu e minha equipe, a gente está fazendo, olha esse projeto, que legal. Então é importante você chamar a atenção daquelas pessoas, no pitch, né, para chamar atenção. Mas aqui, quando a gente fala de estruturação de projetos, é entender que esse realmente é um problema e você realmente vai estar auxiliando a sociedade com isso que você está construindo, tá bom? Show, Ana. Pessoal, mais alguma dúvida em relação à ferramenta? Ó, tipo assim, agora vocês estão aí pro mundão já, entendeu? Eu e o Pedro, a gente já fez a nossa parte, vocês estão aí pro mundão para construir a solução de vocês. Vocês entenderam a resposta que é isso, né? E a gente está confiando em vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, este é o momento. A gente está aqui ao vivo, a gente está aqui para responder dúvida, tá? Nenhuma dúvida é boba. Podem perguntar qualquer coisa, a gente está aqui para responder. E pode ser a dúvida de outras pessoas também. Por isso que é interessante vocês perguntarem por aqui, tá? Depois a gente vai ter o grupo no WhatsApp, vocês conseguem perguntar por lá, mas a gente não consegue dar a mesma riqueza de detalhes, a gente demora um pouquinho mais para responder, então se vocês quiserem perguntar por aqui, vai facilitar. Olha, Pedro, eu acho que tá todo mundo profissional na árvore dos problemas. No próximo hackathon não vai ser eu, não vai ser Pedro que vai dar treinamento, a gente vai sortear alguém aqui, e aí vocês vão lá dar o treinamento e eu vou confiar. Tô até vendo, ó, seguinte, hein, se chegar a árvore dos problemas para mim sem dados, sem números, sem datas a serem cumpridas, eu vou ficar maluca, hein? Se o Pedro me deixar, eu vou desclassificar do edital, hein? Eu tô maluca, ainda bem que vocês têm o Pedro aqui para equilibrar, que eu fico doida. E, gente, importante, passem depois a gravação para a equipe de vocês, viu? Passem essas informações depois, que é importante todo mundo estar alinhado. Bom, sem dúvidas, então. Pedro, falei muito já. Não sei se você tem mais alguma. Pode falar. Eu tenho uma dúvida, Carol, Pedro, né? Nessa, por exemplo, na etapa do hackathon, por exemplo, a gente tem um projeto aqui que ele é bastante amplo, né? A nossa ideia, quando a gente submeteu inicialmente, trabalhando dentro da categoria de saúde da mulher. Só que essas mulheres, elas passarão, além de tudo, por exemplo, por uma formação, né? Para que a gente tire elas daquela condição de trabalho insalubre e dê outras condições de vida para elas. E a gente sabe que nesse período, dentro do hackathon, a gente não vai conseguir ter feito tudo. Então, isso vai ser ponderado no final? Como é que a gente vai classificar? Porque a ideia a gente vai ter central, mas talvez a execução total de tudo que a gente sonha para aquilo ali não vai estar 100% concluída por causa do curto período de tempo. Aí eu queria saber também como é que fica essa análise, até para a gente ter um cuidado, saber se a gente muda o planejamento ou se continua na mesma pegada, porque elas vão passar, como eu disse, por um processo de formação inteiro, porque elas trabalham hoje dentro do lixão da cidade, na nossa primeira ideia, entendeu? Entendi, Kevin. Nesse sentido, podem ficar tranquilos, tá? Como a gente disse, o Hackathon ele é uma maratona de ideação para vocês criarem um projeto. Então, isso de vocês já terem uma comunidade, de vocês já estarem em contato, isso é perfeito e é o que a gente indica para todos os projetos aqui. Vocês precisam estar em contato com o público-alvo de vocês, com as comunidades que estão passando pela problemática, para que elas auxiliem vocês na construção da solução, tá? Então, vocês não devem ficar na equipe ali de vocês fechados e construir aquilo sozinhos. Vocês precisam falar
com quem está passando por aquilo. E a gente entende isso, né? A gente não vai ter grandes resultados, até porque trabalhar com comunidades em vulnerabilidade socioambiental é criar confiança nessas pessoas. Não dá para a gente criar resultado em 2, 3 meses. Isso se alguém estiver fazendo isso, me explica como vocês estão fazendo, que vocês descobriram aí, né, a solução para tornar o mundo de fato um lugar melhor. Então, fiquem tranquilos. Inclusive, essas idas às comunidades, essa construção, ela pode até se tornar um diferencial à vista dos jurados, tá? Então, não vai ser eu e o Pedro que vai avaliar vocês, vão ser os jurados da ABD, que é a nossa parceira. Eles que vão olhar para o projeto de vocês e vão ver se faz sentido ou não. Mas, a princípio, é uma maratona de ideação. Então, vocês não precisam ter resultados concretos do projeto quando vocês forem apresentar o pitch, tá? Se vocês tiverem isso já, show de bola, mas o que a gente precisa é uma ideia definida, né, e uma solução ali que esteja validada com a comunidade. Boa. O David perguntou se o pitch final é gravado. Não, o pitch, ele é ao vivo, tá bom? Ele vai ser uma reunião ao vivo, a gente vai agendar, a gente ainda não tem uma data, porque a gente está esperando o retorno da BD aí para fechar as agendas dos nossos juízes, que são altos cargos da empresa parceira, por isso que é um pouquinho mais difícil fechar a agenda com vocês, mas vai ser uma reunião ao vivo, igual a gente está tendo aqui, não vai ser gravado. Eu vou falar isso porque uma vez já aconteceu em uma final de edital, o pessoal chegar na reunião online e compartilhar a tela com um vídeo gravado deles falando. Não pode fazer isso, tá bom? Vocês vão ter que entrar aqui, compartilhar a tela de vocês e vocês falarem ao vivo, tá? Tudo ao vivo, vai ter o tempo ali de apresentação e o tempo de perguntas e respostas, tudo ao vivo, tá bom? Tem outra pergunta aqui. O nosso é um projeto de extensão, o público é bem específico. O nosso público são as UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde. Nós vamos ter que ir atrás delas no caso, né? Isso, Lilian, vocês vão ter que fazer isso. E eu indico até que vocês falem com o pessoal do time da Enactus UFO, tá? Eles têm um projeto Edera que eles mapearam, assim, mais de 20 UBSs, tá? Que eles entraram em contato e conversaram com o pessoal. Então, se você quiser conversar com o pessoal lá da UFO para entender como eles fizeram isso, pode ser uma boa iniciativa. Gente, somos uma rede, tá? Vocês podem mandar lá no grupo do WhatsApp, perguntar para as outras pessoas. Tipo, não é proibido vocês conversarem com as pessoas. A gente até indica porque vai facilitar para vocês. Sobre o pitch, já tem um tempo estipulado? Olha, Lívia, entre 5 e 7 minutos, tá? A gente ainda não definiu se vai ser 5 ou 7 minutos. A gente vai ver certinho o quanto de horário a gente vai ter na agenda dos nossos juízes, tá bom? Mas normalmente costuma ser 5 minutos e aí mais 5 minutos de perguntas e respostas. Todos os integrantes do grupo devem participar do pitch? Não, eu nem indico que isso aconteça, tá? Porque pensa, se for 5 minutos, imagina 5 pessoas falando. Tipo, até dá, mas vocês vão ter que ser extremamente organizados e objetivos para que não vire uma grande confusão. E também vai ser ao vivo. Então, a chance da internet de alguém travar ali na hora é muito grande. Recomendo que todo mundo saiba o pitch. Caso alguém trave, alguém substitua a pessoa que está falando, tá? Mas eu não recomendo que sejam as 5 pessoas. Se vocês quiserem, manda bala. Mas, se não, eu recomendo no máximo 3 pessoas apresentando. Tá? E aí, para responder as perguntas e respostas depois, todos os 5 podem responder. Imagina. Mais perguntas? Bom, gente, então, agora chegou a parte mais difícil de todas, que vai ser tópico de desclassificação. Ligar a câmera para a gente tirar um print de quem está aqui na chamada. Bora lá. Não vai ser postado no Instagram da Enactus Brasil, tá? Podem ficar tranquilos. Vamos manter sigilo. Ou não, quem sabe amanhã não aparece lá. Brincadeira. Bora lá, meu povo. Ai, Carol, tô jantando. Eu também tô com fome. Vocês acham que eu não tô com fome, não? E vocês não sabem mais que me prometeram uma folga de Dia das Mulheres hoje. E o Pedro tá me fazendo trabalhar. Que mundo é esse? Eu Eu vou não, eu cobrar. não. É o Edson, entendeu? Não sou Ah, eu. Pedro. Pois bem, gente, vamos lá. Sorriam todos. Façam cara de feliz, que agora já acabou o carnaval.
Falta só um ano para chegar o carnaval de novo. Mas eu não vou falar muito para vocês não ficarem tristes e não perderem os sorrisos na nossa foto, hein? Então aguardem, sorriam aí que eu vou tirar o primeiro print. Eita. Foi o primeiro. Segura o sorriso aí, pessoal. Tem gente que não tá sorrindo, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar print também de quem tá de câmera desligada, viu? Isso vai ser menos 2 pontos na seleção da semifinal. Vocês me aguardem. Se o Pedro não me segurar, vocês me aguardem. Podem parar de sorrir já, viu, gente? Eu sei que eu sou engraçada, mas podem, senão vai ficar com dor na bochecha depois. É complicado. Pessoal, então, se ninguém tem mais dúvidas, eu desejo para vocês uma linda competição. Competição, que é uma competição colaborativa, tá? Espero que vocês aproveitem, tirem as dúvidas, e eu vou falar o que eu sempre falo, de alguém que falou uma vez e ficou marcado. Tudo que você faz vai ser tão intenso, tão legal, da mesma forma que você vai se dedicar para aquilo. Então, essa oportunidade, ela pode ser a virada de chave do seu time, pode fazer total diferença do seu time se vocês se dedicarem para isso. Ou também pode ser uma oportunidade que vocês perderam o tempo de vocês, se vocês quiserem isso. Então, indico que vocês, né, se dediquem aí, aproveitem ao máximo essa oportunidade, tá bom? Outras pessoas também gostariam de estar aqui, infelizmente a gente ainda não consegue comportar 200 pessoas no programa da Enactus, mas um dia faremos. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite para vocês e até a próxima, tá bom? Beijo. Obrigadão, gente. Boa noite. Até mais. Acho que eu não gravei. Ah, não, gravei sim. Não, tava gravando. Recording stopped. Boa noite, pessoal. No canto superior de cima, à sua direita. Ah, não. Eu tô tentando sair. Ficar aqui Nada. agora. Tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vai ver quem são as pessoas que não estão participando da reunião.